Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, 5 minutos e uma pergunta. O tema de hoje será a convergência dos sinais. Dentro desses sinais dos últimos dias, sinais do fim dos tempos, sinais do fim dessa era, sinais da vinda de Cristo, dentro dessa convergência, quais são os próximos sinais? Como é que será essa sequência? Bem, num outro vídeo que nós já fizemos a respeito de Mateus 24, nós lemos até o versículo 14, nós falamos a respeito do princípio das dores, que nós estaríamos nesse momento, nesse tempo do princípio das dores. Essas dores são dores de parto. Então existem dores latentes e dores ativas. As dores do pré-trabalho de parto e as dores do trabalho de parto. Entre os dois, temos o rompimento da bolsa. Então, o princípio das dores, o início dessas dores de parto é a fase em que nós estamos agora. Princípio das dores. E nós lemos em Mateus 24 os seguintes sinais. Terremotos em variados lugares, isso vai aumentar ainda. Aumento da fome no planeta. Muito engano, muitos dos eleitos cristãos que conhecem a palavra, mas que têm uma fé muito superficial, serão enganados. Lucas 21, que é um texto paralelo a Mateus 24, menciona sinais no céu, guerras e rumores de guerra, perseguição aos cristãos, ao ponto de chegar a um martírio, não só no Irã e na China, não. Aqui no Ocidente isso também ganhará proporção. É algo espiritual, sobrenatural. São coisas que a gente não consegue imaginar, mas que virão a acontecer. E a pregação do Evangelho a todas as nações, a tradução das Escrituras a todas as nações. Isso é tremendo. Glória a Deus. São sinais de princípio das dores. Então, além do aumento significativo de terremotos, vulcões, pestilências, imagina a instabilidade geopolítica que tudo isso vai gerar. A instabilidade política, econômica, comercial, quantos comerciantes não vão à falência durante uma epidemia como essa do coronavírus, em que tudo foi fechado. O cidadão comprou mercadoria e não está vendendo essa mercadoria. No entanto, ele continua gastando porque ele continua comendo. Então, imagina que a instabilidade aumentará ainda mais. Acontecendo um terremoto num lugar, um vulcão no outro, outra pestilência, as nações não sabem como lidar com isso. Nós não estamos preparados para lidar com calamidades múltiplas em todo o planeta acontecendo ao mesmo tempo. Além de tudo isso, ainda teremos guerras, múltiplas guerras. E eu vou mencionar algumas que eu listei para o nosso curso do Apocalipse. A guerra do carneiro contra o bode, de Daniel, capítulo 8, não aconteceu ainda. E até os satanistas profetizam uma guerra parecida com essa entre o Oriente e o Ocidente, entre islamistas e sionistas. Mas a palavra de Deus nos fala que será uma guerra originada no Irã e contra Yavã, que é algo no Ocidente. Não há concordância entre os estudiosos de onde seria a Yavã, se seria a Turquia ou se seria xiitas contra sunitas ou whatever. Teremos também a guerra do Salmo 83, que é das nações vizinhas a Israel. Teremos ainda uma guerra de Zacarias 9, uma guerra de Sofonias 2, a destruição de Damasco, Isaías 17, possivelmente a destruição de Gaza, como consequência de uma guerra no Oriente Médio. Nós vemos isso em Jeremias 12, Zacarias 9, Sofonias 2 e Amós 1. Então nós vemos muitas guerras. Israel é sempre o centro. Não porque Israel é mau, mas porque Deus profetizou que Israel seria o centro e o anticristo quer copiar a Jesus. Então ele quer Israel, ele quer Jerusalém, ele quer o templo. Lembra de um dos últimos vídeos que nós fizemos a respeito do anticristo. Para
resolver este problema, será necessário um governo forte e um governo global. A instabilidade será muito grande, muitas nações vão à falência. Então será necessária a ascensão, a formação de um governo do anticristo, um governo global maldito, com um sistema religioso profano e sincretista, que seria a Babilônia, que se assentará sobre esse governo da besta. E infelizmente não dá pra gente falar mais do que isso, eu apenas listei muito rapidamente e mais pra frente a gente aborda cada um desses temas se necessário, ok? Deus os abençoe, shalom, shalom.